mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligirei, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome da casa dos teus deuses. Exterminarei as imagens de escultura e de fundição, farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Até aí, amados, talvez quando você leia ou escute esse texto, esse capítulo todo de Naum, você não entenda muita coisa, mas eu vou te dar aqui um panorama daquilo que estava acontecendo quando Naum escreveu esse texto. A cidade onde Deus está aqui dando um decreto é a cidade de Nínive, e Nínive era a capital da Assíria. Nínive era o lugar onde a Síria tinha a total dominação. Quando nós falamos de Nínive, nós obviamente lembramos de um profeta na Bíblia chamado Jonas. E Jonas foi alguém que profetizou, e na verdade ele foi alguém que trouxe uma profecia de conserto sobre Nínive. Nínive era uma cidade que era idólatra, uma cidade que não amava Deus, e a sentença para ela é que ela seria exterminada. Mas Deus manda Jonas ir lá, e Jonas vai meio contra gosto. Na verdade ele foge no meio do caminho, você sabe dessa história. Ele vai para Tarsis, Deus mandou ele para Nínive, né? E ele é cuspido pela barriga, ele dorme na barriga de um grande peixe durante 3 dias e 3 noites, e depois ele é cuspido para depois voltar ali para Nínive para pregar arrependimento para aquele povo. Naum profetiza e escreve sobre isso 100 anos depois daquilo que Deus havia trazido sobre Nínive. Deus concedeu misericórdia através da pregação do profeta Jonas. Deus não consumiu os ninivitas, porque eles verdadeiramente se arrependeram. A Bíblia fala que eles se vestiram de pano de saco e cinzas, desde o rei até os animais. Eles se arrependeram. Quando um povo se colocava pano de saco, ou seja, roupas de pano de saco, e colocava cinza sobre a cabeça, que eles estavam extremamente arrependidos. E os ninivitas ficaram dessa forma, extremamente arrependidos. Só que 100 anos depois se passaram, e novamente os ninivitas ali começaram a adorar outros deuses, começaram a ser infiéis. E os ninivitas, ali governado pelos assírios, era um povo que era muito cruel. Os assírios, eles eram cruéis com os seus opositores. Quando Naum descreve, por exemplo, como eram os ninivitas, como eram os assírios, melhor dizendo, capítulo 3, verso 1, ele fala assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. Os assírios, eles eram homens que arrancavam a cabeça dos seus opositores e penduravam essas cabeças nos seus muros para mostrar a sua força, o seu poder bélico, o seu poder ali que eles tinham sobre os seus opositores. Eles eram sanguinários. Os assírios, eles tinham um costume de fazer empalamento de pessoas. Quando você vê um animal empalado, que a pessoa arranca a cabeça de um leão, de um boi, e você vê aquela imagem, eles faziam isso com humanos. Eles arrancavam as peles das pessoas vivas para fazer o empalamento. Eles eram cruéis demais.
eles se vangloriavam do seu poder e da sua força. Esses eram os assírios, e os assírios tiveram uma dominação muito grande sobre Israel. No reino norte, que é Samaria, e o reino sul, que era Judá. No reino norte eles tomaram completamente a capital Samaria, eles tomaram por todo. O último rei que teve antes dos assírios atacarem foi o rei Oséias, mas ele dominou completamente Samaria. E o outro reino foi meio poupado por Deus, o reino sul, que teve um grande rei chamado Ezequias, e depois teve um péssimo rei chamado Manassés, um dos reis mais cruéis da história da monarquia de Israel, que duros impostos eram cobrados ali para o reino sul. O reino norte era completamente tomado, e o reino sul, ele era ali ferido, atingido com duros impostos que a Síria colocava sobre eles. O poder da Síria era tão grande que no auge do seu poder ela se estendia até o Egito. Eles tiveram várias conquistas militares, e eles se gabavam de serem uma nação, um lugar que era invulnerável. Os seus muros de proteção eram por volta de 30 a 60 metros de altura. Os seus muros e muralhas de proteção tinham 50 metros de largura, de 30 a 60 de altura, 50 de largura, e ao acabar a muralha tinha um fosso que chegava por volta de 20 metros de profundidade, ou seja, eles se consideravam uma cidade impenetrável, com 30 a 60 metros de altura, 50 metros de largura e 20 metros de profundidade. Eles se gabavam que eles não poderiam ser atingidos por ninguém. Só que Deus, ele vem e traz o profeta Naum, e traz uma palavra de justiça sobre Nínive, de justiça sobre os assírios, mas ao mesmo tempo ele traz uma palavra de esperança para Judá, ou seja, para Israel. E nós precisamos entender, amados, que Deus, ele sempre será um Deus de justiça, e também será um Deus de esperança. Ele é um Deus de justiça, mas ele também é um Deus que traz renovo, que traz esperança sobre as nossas vidas. O próprio Naum descreve isso no verso número 3. Ele fala no capítulo de número 1, verso número 3, ele fala: o Senhor é tardio em irar-se, mas em grande poder, e jamais inocenta o culpado. Ou seja, amados, ele é longânimo, o nosso Deus, ele é paciente, e ele é tardio em trazer justiça sobre as nossas vidas. Só que a justiça de Deus virá, não para nós que cremos na sua palavra e que fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, mas a justiça virá sobre todos aqueles que não creem na mensagem do Evangelho, e para todos aqueles que negaram o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse Deus que é tardio em irar-se, longânimo, é o mesmo Deus de hoje. Então ele nos dá a oportunidade de nós vivermos debaixo da sua graça, e vivermos debaixo da sua graça é não sermos julgados mediante as nossas culpas e pecados, porque as nossas culpas e pecados e o domínio da culpa e do pecado já foi lançada no mar do esquecimento, porque Jesus pagou um preço de sangue sobre nós. Quem está comigo, diga amém. O sacrifício vicário de Jesus, o sacrifício substitutivo de Jesus, nos dá a condição de pessoas que são livres da condenação. Mas isso não quer dizer que a justiça não virá sobre a terra. E por que eu estou dizendo a respeito de justiça? Porque em muitos momentos nós olhamos para o contexto onde nós estamos inseridos, e também para a sociedade e para o mundo, e nós vemos muita injustiça. Nós estamos rodeados de injustiça. Isso seja num sistema, seja num governo, em vários lugares no mundo você vê injustiça. Você vê injustiça no esporte, você vê injustiça em vários lugares, na sociedade, na vida de crianças, na vida de jovens. O nosso país, quando você olha para o contexto do nosso país, o nosso país sofre com a injustiça. O nosso país era para ser um dos países mais prósperos da terra. Nós temos tudo para ser um dos países mais prósperos. Nós temos reservas naturais, nós temos
pessoas capacitadas, inteligentes. O brasileiro é um povo guerreiro, é um povo batalhador, é um povo inteligente, um povo que se vira, que dá o jeito, que dá o sangue, que dá o suor, é um povo criativo. E mesmo assim nós vivemos muitas injustiças dentro do contexto da nossa nação, lugares que não tem água, lugares que não tem saneamento básico. Isso é injustiça, independente do tipo de governo, se seja de esquerda ou de direita. Eu não estou dizendo sobre isso, eu estou dizendo sobre uma injustiça que o nosso país passa, e entra governo e sai governo, e entra presidente e sai presidente, e essa injustiça continua, e ela não vai acabar. Infelizmente, a injustiça, amados, ela vai continuar da mesma forma que nós vemos a injustiça acontecendo de gerações em gerações. Por isso nós não podemos colocar a nossa esperança, ou a nossa expectativa em um ser humano, em alguém que venha fazer justiça para nós, ou alguém que venha fazer aquilo que talvez nós tanto queríamos e que nunca foi feito. O Trump vai começar agora o seu ano de governo, amanhã assume a posse do Trump, e muitas pessoas estão já, nossa, agora vai ser diferente, agora é uma revolução, agora ele vai ser isso, agora vai ser aquilo. Amados, não ponha esperança num homem, não coloque, não deposite a sua esperança de justiça num homem falho, que você não conhece, que você não sabe as mazelas do seu coração, as intenções do seu coração. Nós não podemos colocar a nossa esperança numa justiça humana, ou em alguém que venha fazer algo para nós. Nossa, mas eu preciso que alguém faça justiça para mim, eu estou sendo tão injustiçado, eu preciso da justiça, eu preciso disso. Amados, nós temos uma mensagem de esperança sobre as nossas vidas, mas a justiça virá no tempo oportuno de Deus. Mas a esperança, que é a mensagem de Cristo para nós, ela já nos alcançou. Então nós não vivemos atrás de justiça, nós vivemos atrás e percorrendo um caminho de esperança. A nossa esperança é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e Ele voltará para julgar a terra, para exercer justiça sobre a terra. Mas nós que somos filhos de Deus, e a igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, nós seremos justificados, já somos justificados, e seremos arrebatados e levados para o seu lugar de morada celestial com Ele. Amém ou não? Então não espere uma justiça humana, uma justiça para o Brasil, uma justiça para as nações. Nós vemos isso acontecendo em tantos lugares, e isso não vai terminar. Os assírios, eles eram um povo que depositavam toda a sua confiança no seu poder de batalha. Eles eram um povo que depositavam confiança nos seus braços fortes, na sua forma de atacar os seus inimigos. Quando você busca na internet o rei da Síria, que era ali o governante na época de Naum, o nome dele se chamava Assurbanipal. Ele governou de 669 a 631 a.C. Ele era conhecido como matador de leões. Uma das suas imagens escritas, desenhadas na pedra, era ele matando um leão, porque havia muitos leões ali naquela região da Assíria, que hoje é o atual Iraque, que é banhada pelo rio Tigre. Havia muitos leões ali naquelas matas, naquelas florestas, e ele era alguém que matava leões, era matador de leões, ou seja, era alguém que trazia segurança para o povo. Então eles tinham, na força do seu braço e no seu poder de força bélica, de tropas, eles achavam que eram impenetráveis, eles achavam que eram poderosos. Mas, amados, em algum momento específico, como aconteceu aqui, e nós lemos o que aconteceu sobre eles, veio a justiça de Deus sobre eles, veio a justiça do Senhor sobre eles, veio a ira de Deus sobre eles, e eles não ficaram impunes. E essa ira de Deus que veio sobre eles trouxe para Israel a certeza de que Deus estava cuidando deles. Por isso o verso número 7 diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Então os assírios
tinham ali o seu lugar de refúgio numa muralha de 30 a 60 metros de altura e 50 de largura e 20 de profundidade. Esse era o lugar onde eles tinham a sua proteção. Mas nós que estamos em Deus, nós que estamos no Senhor, devemos saber que o Senhor é a nossa fortaleza. Ele é aquele que conhece os que nele se refugiam. Quem está comigo, diga amém. O Senhor é bom e Ele é a nossa fortaleza no dia da angústia. Ou seja, nós não precisamos de apetrechos, nós não precisamos de muralhas, nós não precisamos de proteção humana. Nós temos o Senhor, que Ele mesmo é a nossa proteção, e o guarda de Israel não dorme nem dormitará. O Senhor está cuidando das nossas vidas, o Senhor está cuidando da nossa casa, o Senhor está cuidando da sua igreja, o Senhor está cuidando da sua família, amém ou não? Então não tema o dia mau, Ele é a tua fortaleza. Tem pessoas que ficam desesperadas: ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Se entrar esse governo, se entrar isso, se entrar tal pessoa, se entrar tal isso, se adentrar aquilo, e ficam desesperadas só olhando para as notícias, tentando se apegar em alguma coisa que traga para elas confiança, tentando se apegar em alguma coisa que traga para ela conforto, traga um alento para o seu coração. Mas eu e você precisamos entender, amados, que assim como Naum declarou que o Senhor é bom, Ele continua sendo bom com as nossas vidas. Ele é o nosso pastor e Ele continuará cuidando de nós, nos levando para os pastos verdejantes e para as águas de descanso. Nós não precisamos temer as injustiças dos homens dessa terra. Nós precisamos ser governados pelo nosso supremo pastor, que é Jesus Cristo, amém ou não? O salmista, no Salmo 46, os filhos de Corá declaram no Salmo 46, que era uma canção, ele declara: Deus é o nosso refúgio, verso 1, e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Verso número 2: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Nós não precisamos temer, mesmo que a terra se transtorne e os montes se abalem. Nós temos a nossa segurança no Senhor, e Ele é a nossa fortaleza, nos dá esperança e trará sobre a terra justiça para aqueles que não creem. A nossa confiança é o Senhor, porque se nós não nos apegarmos nele, nós não teremos a esperança que Ele nos dá, e ficaremos constantemente esperançosos por mais alguém que possa fazer algo por nós, por mais alguém que possa estender benevolência ou favor sobre a nossa vida. Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Verso 7 do capítulo 1: Ele conhece os que nele se refugiam. Ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas o conhecem. João capítulo 10 diz a respeito de que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e Jesus é o nosso supremo pastor. Então, para quem você tem dado ouvidos? Quem você tem ouvido? Você tem ouvido as notícias deste mundo? Mas a bolsa de valores está caindo. Mas isso está acontecendo. Mas nós estamos num caos. Daqui a pouco eu não vou ter o que comer. Para onde você está olhando? Para que lugar você está apontando a sua vista? Para que lugar você tem colocado a sua esperança? Quem você tem ouvido? A nossa confiança precisa estar no Senhor, porque Ele conhece os que nele se refugiam, e nós precisamos entender que em Deus nós temos um lugar de refúgio. Nós não precisamos de um Salvador nessa terra. O nosso Salvador já passou por essa terra e agora está sentado à destra do Deus Pai nos céus. Nós não precisamos de alguém que resolva todos os nossos problemas. Nós não precisamos de um sistema que venha fazer algo ao nosso favor, ou de algum governante que faça algo ao nosso favor, ou que resolva a nossa vida, porque nós temos o nosso Salvador, que se chama Jesus Cristo. Amém, igreja? Nós não depositamos a nossa esperança em homens, nós não depositamos a nossa justiça no nosso braço forte, no nosso desejo de fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não, a nossa justiça, a nossa esperança e o nosso consolo é o próprio Deus, e Ele nos conhece, e Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Nós precisamos estar nesse lugar
de refúgio, é nesse lugar que estamos, é nesse lugar que precisamos estar, é nesse lugar que nossos pés precisam estar, num lugar de refúgio, num lugar de paz, num lugar de shalom. Shalom é segurança. A palavra hebraica shalom significa paz, significa segurança, significa consolo. É nesse lugar que nós precisamos estar, porque a justiça virá sobre os que não creem. Porque se imagine se Deus nos julgasse mediante aos nossos pecados, não sobraria ninguém aqui, a começar de mim. E pela graça de Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz, nós não somos julgados mediante as nossas falhas e nossos erros, porque nós temos a Cristo, que morreu e padeceu por nós. Mas a justiça virá sobre os que não creem. Ah, mas era uma pessoa boa. A justiça virá sobre os que não creram e que rejeitaram a mensagem da cruz. E você vai entender porque eu estou dizendo isso, da sua responsabilidade lá na frente. A justiça vem, ele é tardio em irar-se, mas ele é justo. Ele é tardio em irar-se, mas em grande poder jamais inocenta o culpado. Capítulo 1, verso 3. E isso aconteceu com a própria Síria. O verso número 8 de Naum capítulo 1 diz assim: mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Amados, olha a treta que eles arrumaram. Eles arrumaram uma treta com o próprio Deus, com o Senhor dos exércitos, o Deus que nunca conheceu uma derrota. E como que isso acontece? Lembre-se, 30 a 60 metros de altura os seus muros, 50 de largura, 20 de fosso de profundidade. E como que aconteceu a derrota dos assírios? Houve uma inundação nas águas, começaram a inundar ali as comportas que eles tinham de vazão, que passava o rio Tigre. As comportas teve danos, eles não conseguiram dar vazão nas águas, as águas começaram a inundar os muros e o fosso de 20 metros, trazendo sobre essa nação brechas nos muros, e as muralhas começaram a se abrir, começaram a ter brechas nessas muralhas, e os babilônios começaram a entrar por essas muralhas e começaram a atacar os assírios. E foi dessa forma que Nínive, que a Síria, foi derrotada pelos babilônios, pelo pai de Nabucodonosor, que a adentrou sobre as brechas, adentrou sobre esse lugar e trouxe a derrota sobre os assírios. Ou seja, Deus fez as águas transbordarem. Os teólogos chamam isso de teofania. E o que é teofania? É a manifestação de Deus ou do próprio Jesus, também através de aparições angelicais ou através da força da natureza. As águas transbordaram, e a cidade que era impenetrável, houve brechas nos seus muros, e por aquele lugar, por aquelas brechas, os babilônios entraram e trouxeram derrota sobre os assírios. Então toda a confiança das muralhas caiu por terra. Preste atenção, as muralhas não caíram como aconteceu com Jericó. As muralhas se abriram para os babilônios entrarem e trazerem juízo sobre aquela cidade. Agora, você pensa e diz assim: mas o que isso tem a ver com a minha vida? Em muitos momentos, nós criamos sistemas de defesa, que nada mais são do que muralhas que nós levantamos sobre nós mesmos. Olha como a minha muralha me protege, olha quanto eu tenho no banco. Você levantou uma muralha. Olha o meu trabalho como ele é bom. Você levantou uma muralha. Olha a minha empresa como é próspera. Você levantou uma muralha. Olha os meus negócios como são legais. Você levantou uma muralha. Os meus bens, a minha casa, o meu carro, a minha família.
Muitas pessoas começam a colocar a sua confiança em coisas, em pessoas, em lugares, e começam a levantar tantas muralhas que isso beira a idolatria, que foi o que o povo assírio fez. Eles idolatravam as suas muralhas. As muralhas são impenetráveis, ninguém vai poder entrar por aqui, elas nunca irão cair, elas têm 60 metros de altura, 50 de largura, 20 de profundidade, ninguém vai conseguir entrar nessas muralhas. E essas muralhas beiram a idolatria, e muitas pessoas dizem: mas se eu perder o meu emprego, eu não sei o que será de mim. Mas se eu perder minha esposa, mas se o meu marido morrer, acabou a minha vida. Mas se a minha esposa morrer, acabou a minha história. Se a minha empresa quebrar, eu não sou nada. Isso beira a idolatria. São muralhas que nós levantamos, sistemas de defesa ou sistemas de proteção, mas que na verdade beiram a idolatria. Estamos tão seguros, estamos tão confiantes com o meu emprego, estou tão confiante com o meu carro bom, estou tão confiante com a minha vida financeira, sou tão confiante com isso, e deixamos de entender e de viver que a nossa segurança e que o nosso refúgio não é em pessoas ou não é em coisas, mas a nossa segurança e o nosso refúgio é no nosso Senhor Jesus Cristo, que é a âncora da nossa alma. Amém, igreja? Porque se flertarmos com a idolatria, que vai muito além do que imagem de escultura, se flertarmos com a idolatria e colocarmos pessoas e coisas no lugar de Deus, nós corremos o risco de vivermos também a justiça que veio sobre Nínive, porque era um povo idólatra, um povo que adorava uma deusa que chamava Istar, conhecida também como a deusa esposa de Baal, que tinha na sua efígie, que tinha na seu desenho ali, entalhado nas madeiras ou nos muros, uma mulher que era uma deusa da guerra, uma deusa do amor, com os seios de fora, representando ali a fertilidade. Eles eram idólatras, e eles adoravam o seu sistema de proteção, que não caiu como as muralhas de Jericó, mas que se tornaram penetráveis, porque Deus inundou as águas e trouxe sobre eles destruição por Nabucodonosor e o seu pai. Por isso nós precisamos entender, amados, que nós não somos aqueles que colocam a nossa esperança, o nosso fôlego de vida em coisas. Nós colocamos a nossa esperança no Senhor, porque se eu pensar que as minhas muralhas, os meus sistemas de defesa, nós vamos abrir uma grande brecha para que Satanás e os seus demônios comecem a encontrar um lugar de acusação sobre nós. Porque se estamos colocando coisas e pessoas no lugar de Deus, estamos dando brechas para que Satanás entre e tenha legalidade sobre as nossas vidas, tenha legalidade espiritual para nos acusar, legalidade espiritual para apontar o dedo sobre o nosso rosto. Por isso, amados, pelo sangue de Jesus Cristo, é que as brechas são fechadas. A nossa confiança no Senhor é que as brechas são fechadas, crendo e sabendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É assim que as nossas brechas são fechadas. Ou seja, eu não posso ter uma mínima confiança na força do meu braço, mas a minha força e a minha esperança, a minha confiança não deve estar em mim mesmo, muito menos num trabalho, muito menos numa pessoa, mas no próprio Deus. Quem está comigo, diga amém. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio, Ele é a âncora da nossa alma, Jesus. E é isso que o livro de Hebreus, a epístola de Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo 6, verso 18, versão NVT, Hebreus 6, 18 ao 20, diz assim: a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança
posta diante de nós. Verso 19: essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma, ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Verso 20: Jesus já entrou ali por nós, e Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, amados? Ele é a nossa esperança, Ele já penetrou o véu. A Bíblia vai dizer em Hebreus que o véu era o seu próprio corpo. Voltando lá para o tabernáculo, separava o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. O que separava o santo lugar do santíssimo lugar eram as cortinas que separavam o lugar do santo lugar e do santíssimo lugar, onde a glória de Deus se manifestava no meio da arca da aliança. Jesus rasgou o véu. O corpo de Cristo é o próprio véu. Ele já entrou ali por nós, ou seja, nós temos acesso a Ele. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que pagou o preço por nós. Ele é aquele que era e que há de vir. Ou seja, em Cristo nós temos a nossa esperança como âncora da nossa fé, como âncora da nossa alma. Jesus é um lugar confiável. Jesus é o lugar onde eu e você precisamos estabelecer a nossa fé, o nosso firmamento, o nosso fundamento. Não é sobre coisas, não é sobre pessoas, mas é sobre Ele. Amém, amados? A âncora, que diz aqui no verso de número 19, como âncora da nossa alma, a âncora é um símbolo cristão dos primeiros séculos, do ano 100 antes de Cristo, ano 100 depois de Cristo até 400 depois de Cristo. A âncora era usada como um símbolo cristão. A âncora era a representação dos cristãos do primeiro século. Muitos cristãos sabiam que o outro era cristão porque eles carregavam algum símbolo de alguma âncora pendurado. Os cristãos perseguidos eram enterrados em tumbas que tinham ali nas suas tumbas e nas pedras descritas, tinha o desenho de uma âncora. Se conhecia um cristão, ou você poderia conhecer outro cristão no momento da perseguição, e você saber que ele é do Senhor pela âncora que ele usava, porque a âncora era o símbolo do cristianismo nos primeiros séculos. A âncora representa que eu e você estamos firmados, atracamos a nossa vida, assim como um barco se atraca na beira, nas margens de um rio e lança sua âncora para estar estabelecido. Nós lançamos a nossa vida, o nosso alicerce. Nós temos uma âncora sobre a nossa vida e confiável para a nossa alma. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso lugar de paz. Amém, igreja? É sobre Ele que nós colocamos a nossa esperança, é sobre Ele que nós depositamos a nossa fé, é sobre Ele que nós colocamos o nosso coração, é nele que nós depositamos a nossa vida. Já os assírios tiveram uma palavra cumprida, que Deus disse que os destruiria, e isso aconteceu no ano 612 antes de Cristo. Eles foram consumidos, e a cidade de Nínive só foi redescoberta no Iraque no ano de 1842 depois de Cristo. Isso mostra que a palavra profética de Naum capítulo 1 verso 15 aconteceu, que dizia assim, Naum 1, 15 na versão RA diz assim: eis sobre os montes, eis sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, e ele é inteiramente exterminado. A Síria foi exterminada. A Síria não teve ninguém para contar a tua história, porque eles foram exterminados, e a Bíblia também disse isso, no verso do número 13, do capítulo de número 2, 13:2, eis que estou contra ti, Naum 2:13,
eis que estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos. Lembra que o rei era matador de leão? Olha a profecia: devorará os teus leãozinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. A terra foi consumida de 612 antes de Cristo, só foi redescoberta em 1842 depois de Cristo. Nínive viveu a justiça, os assírios viveram a justiça de Deus, mas Judá, o povo do Senhor, viveu a esperança. Quem está comigo diga amém. E essa esperança que está aqui no verso número 15, já estou encerrando, de Naum capítulo 1, essa esperança é: eis sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, do que anunciam a paz. Quem que nos anunciou a paz, amados? Quem que nos trouxe o anúncio de boas novas e de boas notícias? Jesus. Jesus nos trouxe boas notícias. Jesus nos trouxe a paz que excede todo entendimento. Isaías 61 verso 1: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Em Cristo Jesus se cumpre, amados, essa palavra. Em Jesus nós temos as boas novas, em Jesus nós temos o anúncio de paz. Jesus nos trouxe as boas novas, nos trouxe o Evangelho, nos trouxe a paz que excede todo entendimento. Nínive e a Síria teve a sua história totalmente consumida pela ira do Senhor, mas Judá, ou seja, o povo de Deus, é um povo que tinha a esperança das boas notícias, e tinha a esperança de que viria sobre eles um Salvador e Redentor, que hoje nos é conhecido, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém ou não? Amém. Jesus, quando pregou, logo após ser batizado no Jordão, Jesus pregou em Marcos capítulo 1 verso 15, Jesus disse: o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e crede nas boas notícias. Ou seja, porque eu recebi a boa notícia, eu criei na boa notícia, e porque eu criei no Evangelho e na boa notícia, eu anuncio a boa notícia. Isso que nos faz, amados, ser alguém que vai proclamar nos altos montes, que vai declarar nos altos montes, como diz lá em Naum capítulo 1 verso 15, que vai declarar nos altos montes: haverá paz, haverá paz, haverá paz. Nós declaramos no alto monte, nós declaramos sobre as pessoas que nós conhecemos as boas novas, as boas novas. No livro de Romanos depois vai dizer: bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas, fazendo menção a Naum capítulo 1 verso 15. Eu e você temos boas notícias, e essas boas notícias são: o Senhor Jesus Cristo morreu por nós e nos deu esperança de vida eterna. Amém ou não? Amém. Se você tem essa boa notícia, apregoe a boa notícia, porque da mesma forma que o juízo veio sobre a Síria, ela virá sobre aqueles que não creem. Então você é Judá nessa hora, nesse texto, alguém que foi liberto da condenação, do pecado, da opressão dos assírios. Você foi liberto, e uma boa notícia veio sobre você, um anúncio de paz veio sobre você. E esse anúncio de paz e de boas novas não podem ficar apenas com você, e não podem ficar apenas comigo. Nós precisamos anunciar. Virá justiça sobre a terra, mas sobre os que creem, nós temos a esperança de vida eterna. Prega o Evangelho, anuncie as boas novas, fale do Senhor, porque cremos, porque recebemos, cremos, e porque cremos, anunciamos. Anuncie as boas novas. Suba nos altos montes e anuncie as boas novas.
Suba nos altos montes e diga para as pessoas: celebre as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil, que significa filho de Belial, filho de Satanás, o homem vil já não passará por ti, e ele será inteiramente exterminado. Satanás já não terá mais domínio sobre as pessoas que você anunciar o evangelho, assim como ele já não tem mais domínio sobre as nossas vidas, amém ou não? Nós podemos subir no alto monte, colocar os nossos pés no alto monte e anunciar as boas novas, anunciar paz, porque o domínio e o controle da nossa vida já não é pelo homem vil, já não é por Satanás e os seus demônios, mas o controle e o domínio das nossas vidas é pelo Senhor Jesus Cristo, que padeceu sobre nós, padeceu por nós, e por isso eu posso anunciar aos quatro cantos dessa terra: ei, a boa notícia para você, ei, a esperança para você. O homem vil já não pode mais te consumir, se apenas você se arrepender e crer nas boas notícias. Sejamos um proclamador das boas notícias. O mundo já tem coisa ruim demais. Não seja um proclamador de fofoca, não seja um proclamador de mentira, não seja um proclamador de pessoas que você não conhece. Seja um proclamador do evangelho, seja um pregador do evangelho. Suba nos altos montes e anuncie as boas novas. Suba nos altos montes e anuncie a paz. Suba nos altos montes e diga para aqueles que creem: a festa, a festa, a festa para aqueles que creem. Ai, amados, nós precisamos viver isso. Nós precisamos mergulhar nisso. Nós precisamos viver um novo tempo de colheita, de avivamento, que começa em nós, que começa em nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, o homem vil, Satanás, o filho de Belial, já não tem mais poder sobre a tua vida, porque ele foi extremamente envergonhado e será extremamente condenado no lago de fogo e enxofre. Isso já não tem mais poder sobre a tua vida. Satanás e os seus demônios já não tem mais poder sobre a tua casa, já não tem mais poder sobre a tua família, já não tem mais poder sobre as tuas próximas gerações. Você só precisa se levantar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor da minha casa, é o Senhor da minha vida, e diga aos quatro cantos dessa terra, porque como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Diga aos quatro cantos dessa terra: para você a esperança de paz, para você a esperança de boas novas. Não queira receber o juízo, não queira receber o juízo. Deus é longânimo, tardio e irá-se, mas Ele julga o culpado. Não queira receber o juízo, não queira entrar numa com Deus. Se arrependa e creia no Evangelho, se arrependa e creia no Evangelho, se arrependa e creia no Evangelho. Essa foi a primeira mensagem de Jesus Cristo. Então nós não precisamos enfeitar o pavão, nós não precisamos criar sistemas de evangelismo, nós não precisamos criar maneiras de falar com ninguém. Jesus acabou de sair do batismo, acabou de sair do Rio Jordão e disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se Jesus quisesse fazer de outra forma, Ele faria, mas Ele só disse isso: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa foi a mensagem de João Batista, essa foi a mensagem de Jesus, essa foi a mensagem dos apóstolos, essa foi a mensagem dos discípulos, e essa deve ser a mensagem da igreja de Jesus Cristo nesses dias. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Feche seus olhos, curva sua cabeça.